A expressão roubo, mas faço, ficou famosa, atribuída ao político paulista Adhemar de Barros, governador de São Paulo na década de 40. Mas não foi ele que inaugurou essa prática no Brasil. O terceiro governador-geral da colônia foi o desembargador Mendes Sá. Quando ele chegou na Bahia, em 1557, o território que os portugueses haviam descoberto há meio século vivia na maior confusão. Mendes Sá tratou de colocar ordem na casa. Atacou e massacrou os indígenas rebelados, expulsou os franceses do Rio de Janeiro e impôs uma série de novas regras administrativas, livrou-se dos funcionários supostamente corruptos e garantiu a unidade da colônia. Ou seja, Mendes Sá fez muito, não fez? Mas também há indícios claros de que ele roubou um outro tanto. Ao morrer, em 1572, ele havia se tornado o homem mais rico da colônia, dono de vastas extensões de terra, numerosas cabeças de gado e centenas de escravos. O detalhe é que o seu salário de governador não era compatível com tanto patrimônio. Será que o ativo Mendes Sá não andou metendo a mão no dinheiro da coroa? É como diz o velho chavão: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado. E que a história do nosso terceiro governador-geral sirva de lição. Até a próxima. Todo brasileiro sabe o que é uma favela, certo? Errado. Favela é uma árvore repleta de espinhos, típica do sertão nordestino. Ela é bem comum na região de Canudos, na Bahia, onde foi travada a chamada Guerra do Fim do Mundo entre os seguidores do beato Antônio Conselheiro e os soldados do Exército Brasileiro. Depois de massacrarem os fiéis do Conselheiro, os soldados voltaram para o Rio de Janeiro à espera da casa própria, que o governo havia prometido que daria para aqueles que lutaram no sertão. Eles ficaram meses acampados junto ao Ministério do Exército, no sopé do Morro da Providência. Quando viram que a promessa jamais seria cumprida, foram até o porto, pegaram caixões de madeira que estavam abandonados lá, subiram o morro e construíram seus casebres. Muitos deles acharam que o Morro da Providência era bem parecido com o Morro da Favela, que ficava lá, do lado do Arraial de Canudos, na Bahia, e onde, é claro, havia muitas árvores da espécie favela. E assim, graças ao descaso do governo, nasceu, quase no coração do Rio de Janeiro, a primeira favela oficial do Brasil. O Morro da Providência continua onde sempre esteve, e a comunidade que nasceu lá também, violenta e conturbada. Só que agora, ninguém mais esquece dela. É como diz o velho chavão: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado e que a história da primeira favela brasileira sirva de lição. Até a próxima. Prometo defender a futura Constituição se ela for digna do Brasil e de mim mesmo. A frase, proclamada por Dom Pedro I em maio de 1823, durante a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, já dava sinais claros do que viria pela frente. Dom Pedro I queria poder de veto e controle total sobre o Legislativo. O resultado, como era de se esperar, foram desavenças e rusgas entre o imperador e os constituintes. A disputa acabou com a vitória do mais forte. Em 12 de novembro de 1823, Dom Pedro destituiu a Constituinte e mandou o exército invadir o plenário. Muitos dos deputados foram presos e exilados. Em seguida, um projeto de Constituição foi rapidamente elaborado. E em 25 de março de 1824, foi promulgada a primeira Carta Magna do Brasil. O imperador, inviolável e sagrado, não estava sujeito a responsabilidade legal alguma. Exercia o poder executivo com os ministros, escolhidos por ele mesmo. Nomeava os presidentes das províncias e podia até suspender a Assembleia Geral quando quisesse. Com a nova Constituição, o Brasil iria dançar conforme a música do imperador. Até porque ele tocava mesmo vários instrumentos e já havia até criado o hino da independência. É como diz o velho chavão: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado. E que a história da primeira Constituição sirva de lição. Até a próxima. Em 1549, o desembargador português Pero Borges chegou à Bahia, junto com o governador-geral Tomé de Souza, para ser o primeiro ouvidor-mor do Brasil.
O equivalente a um ministro da Justiça nos dias de hoje. Só que o Dr. Borges não tinha ficha limpa. 3 anos antes, ele fora acusado de desviar verbas públicas na construção de um aqueduto no sul de Portugal. Foi julgado e condenado a devolver o dinheiro. Mas não só isso, Pedro Borges também foi proibido de exercer qualquer cargo público. Só que Portugal, daquele tempo, não era muito diferente de um certo país que a gente conhece bem. 15 meses depois do julgamento, Dom João III, o mesmo rei que havia condenado Pedro Borges, o escolheu para vir tratar de todas as questões judiciais no Brasil. Em Salvador, como não é difícil imaginar, o desembargador se envolveu numa série de questões espinhosas. Acusado de má conduta, voltou para Portugal, mas nunca foi punido. Dos 4 ouvidores gerais que vieram depois dele, 3 voltaram a Ferros para Portugal sob as mais diversas acusações. É como diz o velho chavão: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado e que a história do nosso primeiro ministro da Justiça sirva de lição. Até a próxima. Ao deixar o Brasil em 1831, o imperador Dom Pedro I renunciou ao trono em nome de seu filho, Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Se fosse seguir a Constituição promulgada pelo próprio pai, Dom Pedro II teria que esperar até os 18 anos para assumir o trono. Faltavam, portanto, 13 anos. Acontece que em 1840, o Brasil entrou em um dos períodos mais turbulentos da sua história. Vieram revoltas como a Balaiada, a Sabinada, a Cabanagem e a Farroupilha. Todas elas colocando em risco a existência de um reino como um território só. O Brasil precisava urgente de um imperador. Como Dom Pedro II estava com 14 anos, teve início um movimento que entraria para a história com o nome de Golpe da Maioridade. E não restam dúvidas de que foi mesmo um golpe, já que a atitude, desde o início, era inconstitucional. Para apoiar o plano de colocar o menor Dom Pedro II no governo, milhares de pessoas foram às ruas do Rio de Janeiro, em frente ao Paço Imperial, e lá entoaram um hino à ilegalidade. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Muitas nações já dispensaram a lei, mas raras o fizeram em meio a tanta festa. É como diz o velho chavão: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado e que a história do golpe da maioridade sirva de lição. Até a próxima. Em 1810, depois que a Armada Inglesa escoltou a comitiva de Dom João VI para o Brasil, o príncipe foi forçado a assinar um tratado no qual se comprometia a realizar a gradual abolição do comércio de escravos. Foi o início de uma luta pela abolição que duraria 80 anos, metade do tempo dedicado para acabar com o tráfico entre a África e o Brasil. Mas como bloquear um dos mais rentáveis negócios do planeta? Em 1832, por exemplo, um paulista adquiriu 760 escravos na África e pagou 20 mil réis por peça. Ao chegar no Brasil, vendeu cada um por 250 mil réis. Essa supervalorização dos escravos aconteceu porque, a partir de 1826, em reconhecimento à independência do Brasil, a Inglaterra forçou Dom Pedro I a assinar um novo tratado que proibia de vez o tráfico de escravos. Como os navios negreiros corriam mais risco de serem pegos pela esquadra inglesa, o preço só aumentou. O que não aumentou foi a vergonha na cara. Afinal, dos 4,5 milhões de escravos que então viviam no Brasil, pelo menos 700 mil tinham entrado de forma ilegal no país. E assim, fraudando todos os tratados que assinou, o Brasil se tornou a única nação independente do mundo que ainda possuía escravos na aurora do século XX e a última a decretar a abolição. Redigida por um calígrafo famoso, em pergaminho finíssimo e firmada com uma pena de ouro cravejada de brilhantes, usada aquela única vez pela princesa Isabel, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888, mas não foi capaz de apagar o trágico legado de mais de 3 séculos e meio de escravidão no Brasil. É como diz o velho chavão: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado e que a luta pela abolição da escravatura sirva de lição. Até a próxima.